Depois eu subo lá para vocês. Vocês estão vendo meu mouse aqui? Estão vendo? Tudo na paz aí? Então, beleza. Então, já que vocês estão ansiosos por conhecimento, vamos então liberar conhecimento para essas mentes tão sedentas. Pessoal, o que acontece é o seguinte. Eu pedi para vocês lerem o capítulo... Nossa, até que enfim, depois de 45 minutos perdidos de aula. Depois eu vou pagar uma cerveja para vocês para compensar esse tempo perdido. Aqueles que não bebem cerveja, eu compenso com uma aula extra para compensar esse tempo perdido. Opa, fechado. Quem quiser pode trocar por uma aula extra. Eu faço uma aula extra aí para compensar esse tempo perdido aí. Mas vamos ao que interessa. Pessoal, eu pedi para vocês encarecidamente que vocês fizessem a leitura do capítulo 3. Quem fez a leitura do capítulo 3 e fez o resumo, viu que a gente tinha, né, uma certa teoria ali falando de semântica e sintática. Basicamente, pessoal, a semântica e a sintática são formas da gente descrever duas características muito importantes das linguagens. Sintática é a forma, semântica é o significado. Então, quando você fala alguma coisa ou quando você escreve alguma coisa, aquele conjunto linguístico, né, ele tem, além de ter uma forma estruturada, ele tem também um significado por trás daquilo. No caso das linguagens de programação, que é o nosso foco aqui, a gente tem uma gramática mais simples e um significado mais simples. As línguas naturais, as linguagens naturais, como português, inglês, eles têm características mais complexas, né? Nuances mais complexas, principalmente na questão da semântica. Aqui nas linguagens isso é bem reduzido, mas mesmo assim existe toda uma teoria por trás. A aula que nós vamos ter hoje é uma aula que ela vai reverberar, ela vai ecoar até vocês chegarem no último semestre do curso. Provavelmente, se eu estiver aqui ainda dando aula para vocês, e provavelmente se vocês estiverem aí, se essa conjunção dos astros todas, né, derem certo, vocês vão ter 3 disciplinas sequenciais comigo, que são as disciplinas que levam vocês até a construção de uma linguagem. Então antigamente era o Maurício que dava a próxima disciplina, que era autômatos. Né? Na ausência do Maurício, eu herdei essa bucha aí. Então, eu fiquei com paradigmas, que é essa que eu estou dando. Eu fiquei com autômatos também. Não sei se vai ser eu semestre que vem. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, e compiladores sempre fui eu que dei. Então, essa sequência de disciplinas levam vocês a entender desde a teoria até a formatação de uma gramática, até criar um reconhecedor de um padrão, que é um autômato, até levar a criar uma linguagem propriamente dita, um compilador propriamente dito. Bom, nós vamos falar hoje de duas coisas. Nós vamos falar de gramática livre de contexto e vamos falar de BNF. Tanto a gramática livre de contexto quanto o BNF são formas da gente definir a sintaxe das linguagens. Não importa se você está falando de Java, não importa se você está falando de Python, se você está falando de qualquer linguagem. O capítulo 3 começa na página 136. Deixa eu ver aqui o que o Jean perguntou ali. Eu acho que não, Jean. Eu acho que começa na 117, mas deixa eu ver se é isso mesmo. Não, começa na 111 e vai até a 117. Tá, ó, aqui, ó. Capítulo 3, 109. Vai da 109, página 109, até o item 3.3. O 3.3, ó, ele vai até a página, acho que é 117 mesmo, 114. É pequenininho.
É pequenininho, pouca coisa. Beleza? É pouca coisa. Bom, mas não precisa ler agora, não precisa entregar agora. Vocês têm até semana que vem para entregar, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui. Vocês têm até semana que vem. E é coisa simples, tá? É só um resumo do que vocês entenderam. Então vamos entender o que é essa gramática livre de contexto, para que ela serve, como que a gente vai usar essa linguagem. Pessoal, eu não vou falar nessa disciplina aqui, né? Mas toda gramática, ela diz respeito à forma como uma linguagem é feita. Então toda gramática, ela se refere à forma, beleza? E essa forma a gente pode definir através de regras, principalmente as gramáticas livres de contexto, que nós vamos aprender lá na disciplina de autômatos. Nós vamos aprender que existe uma hierarquia de Chomsky, ou Chomsky. Eu não sei exatamente como que pronuncia, mas eu acho que é Chomsky. Tá? Eu nunca sei o nome dele, se é Noam Chomsky ou Noam Chomsky, mas eu acho que é Noam Chomsky. O Noam Chomsky foi um estudioso, um linguista famoso, filósofo, linguista e tal, que ganhou o prêmio Nobel e tudo, e ele criou uma hierarquia sobre as linguagens. E as linguagens livres de contexto, existe toda uma teoria de que a gente consegue definir ela através de umas regras matemáticas. Então, vamos imaginar que a gente tem uma gramática que a gente vai chamar de G. Uma gramática G, tá bom? Essa gramática, ela vai ser um conjunto de regras que pode ser constituída de símbolos não terminais ou símbolos terminais. Eu já vou explicar para vocês o que é o símbolo terminal e o que é o símbolo não terminal. Esses símbolos vão permitir que a gente consiga criar qualquer cadeia de caractere ou string, como a gente quiser chamar, de uma determinada linguagem. E essas cadeias, certo? Essas cadeias que a gente vai conseguir criar, vão ter que respeitar essas regras da gramática. Então a gente vai dizer que a gramática G gera ou define a linguagem L. Tá? Estou chamando aqui uma linguagem qualquer de L. Então a gente denota por L, certo? Gerado ou definido pela gramática G. Perfeito? Formalmente, a gente vai definir dessa forma aqui, ó. A gramática G é igual uma quádrupla, porque é 4, né? São 4 itens aqui, então é uma quádrupla. Essa quádrupla é formada por VTPS. Tá? Então a gramática é igual a VTPS. Essa quádrupla aqui, VTPS, dependendo do livro que você lê, dependendo do autor que você usar, ele pode mudar as letras aqui, ó, tá? Ao invés de usar V, ele pode usar N, tá bom? Às vezes, ao invés de usar P, eles usam sigma. Então, assim, pode ser que você encontre outros símbolos aqui. Por exemplo, no caso do livro que eu indiquei para vocês, ele não usa VTPS, tá? Mas ele usa outros símbolos que representam a mesma coisa, tá bom? Que representam a mesma coisa. Então, neste caso, a letra V, certo? Vai representar para a gente os símbolos não terminais, ou conhecido como variável, por isso que eu usei o V aqui. Eu gosto de usar o V porque fica fácil, né, da gente decorar, é uma palavra fácil de expressar, VTPS. Então, G é igual VTPS, ó, fica fácil da gente decorar. E porque o V vai lembrar de variável. E a variável é uma palavra que nós programadores conhecemos melhor. Se a gente usasse aqui, por exemplo, símbolos não terminais, seria uma coisa que não é tão natural para a gente que é programador. Então eu prefiro usar o V de variável. Tá? O símbolo T são símbolos terminais. Tá bom?
Tanto o V quanto o T são finitos, ou seja, eu não posso ter uma linguagem com símbolos infinitos, principalmente aqui nas gramáticas livres de contexto. Tá? Então, são símbolos finitos, eles vão pertencer a um conjunto finito, ou seja, eles têm fim, eu consigo definir todos eles. E a diferença dos não terminais, que são os variáveis, e dos terminais, é que os terminais eles vão ser cadeias de caracteres fixas, e os não terminais ou variáveis, eles podem ser combinações de um conjunto que não faria sentido a gente definir um a um. Tá bom? Já vou explicar com exemplos, aí vai ficar mais fácil de entender isso. O P, pessoal, a gente chama de produção. Tá? Esse P aqui, às vezes é chamado de produção, ou também tem alguns materiais que a gente chama de derivação. Tá? Parece um nome complicado, mas é bem simples de entender. O S é o nosso símbolo não terminal inicial. Esse S aqui, pessoal, lembre na cabeça de vocês da palavra start. Tá? O S é sempre o início da minha gramática. Toda gramática que eu for definir, eu vou ter que ter um ponto inicial, eu vou ter que ter um início. E eu tenho que definir explicitamente esse início. Então, a gramática vai ser definida por variável, terminal, a produção e o start. É bem fácil de entender isso quando a gente começa a entender como que as produções vão ser criadas. Toda produção ela vai ser dada por... Deixa eu colocar uma cor aqui. Ela vai ser dada por uma produção nesse formato aqui, ó. Neste formato. Alfa produz beta, ou alfa deriva beta. Tá? Esse alfa deriva beta é sempre o seguinte: eu vou ter um símbolo à esquerda. Esse símbolo à esquerda é normalmente uma regra. Essa regra possui uma produção que deriva em beta. Então, sem entrar muito aqui em teoria de conjuntos, tá? O que acontece o que vai acontecer aqui é, eu vou ter um símbolo não terminal à minha esquerda, e aqui no beta eu posso ter símbolos terminais ou não terminais. Então, normalmente a gente vai utilizar aqui da gramática VTPS, normalmente a gente tem um variável no lugar do alfa, e a gente tem um terminal ou outros variáveis do lado do beta. Então, deste lado aqui a gente tem, então, normalmente um não terminal, né, um variável, e desse lado aqui a gente pode ter tanto variável quanto terminais. Ó, preste atenção que o beta pertence ao conjunto finito dos variáveis e também ao conjunto dos terminais, podendo ser vazio. Tá? Isso a gente vai aprender mais lá na frente, tá bom? Bom, isso aqui é a definição formal, tá? A definição formal matemática que eu tenho que passar para vocês. Já vou mostrar como que a gente aplica isso na prática. Então a gente vai dizer que alfa gera beta, ou que alfa deriva beta, ou que alfa produz beta, tá? Sempre quando você vê esse símbolo aqui, ó, você vai ler dessa forma: alfa produz beta ou alfa deriva beta, tá bom? Ou que alfa gera beta. A gente vai convencionar aqui, para facilitar, né? Isso aqui é uma convenção que a gente vai adotar, todas as variáveis, ou seja, tudo que for na minha gramática, né? A minha gramática vai ser definida por G é igual
a um conjunto V, T, P e S, tá bom? Esse é a minha definição da minha gramática livre de contexto. Lembrando, pessoal, que essa gramática aqui, né, essa definição aqui só serve para gramáticas livres de contexto. Então é só gramática GLC, tá? Não serve para gramáticas de linguagens naturais, por exemplo, como o português, como o inglês, tá? A gente já vai entender o que é uma gramática livre de contexto já já. Essas gramáticas livres de contexto, que possuem variáveis, nós vamos usar as letras maiúsculas do alfabeto, né, o famoso Azão, Bzão, Czão, para definir essas variáveis. Aqui nos T's, nos terminais, nós vamos usar letras minúsculas, tá? Dígitos e símbolos. Então, eu sempre vou usar Azinho, Bzinho, 0, 1, 2, asterisco, mais, né? Por exemplo, parênteses. Então, os terminais a gente sempre vai usar em minúsculo, para diferenciar o que é variável do que é terminal. As formas sentenciais, tá? A gente vai usar letras gregas minúsculas. Então, alfa, beta, gama, tá bom? Mas, neste momento, a gente ainda não vai fazer uso das sentenças, tá? As cadeias, né, as cadeias de caracteres, vão ser sempre denotadas por letras latinas do final do alfabeto. Então, por exemplo, se eu estiver querendo representar uma cadeia inteira de letras, eu vou usar sempre o W, X, Y, Z, que são cadeias do final do alfabeto. Então, como que a gente faz aqui para representar, por exemplo, uma gramática livre de contexto? Então, ó, dada essa gramática livre de contexto, né, toda vez que você vê isso daqui, ó, G igual VTPS, ou G é igual a NT, sei lá, PI, enfim, né? Mas sempre que for uma quádrupla assim, a pessoa vai ter que dizer para você o que significa cada um dos itens, né? Aqui eu omiti do exemplo, mas você tem que saber o que é o V, o T, o P e o S. Bateu o olho nisso, viu que é um terminal, não terminal, uma produção e um start, o início, você sabe que nós estamos falando de uma gramática livre de contexto, de uma GLC. Essa GLC, ela vai ter aqui, ó, uma definição. Essa variável, esse V, certo? Esse item variável, ele é dado pela regra S, Azão, Bzão. O que acontece? Vamos trazer isso aqui para o nosso mundo aqui, ó. Então, esse conjunto finito, chamado de variável ou de não terminais, é constituído de um início, o Azão e o Bzão. Todas as vezes que vocês olharem letras maiúsculas, significa que isso aqui é não terminal. Então, esta produção, ela não termina aqui. Eu tenho que definir o que é o S, o que é o A e o que é o B. Tá certo? O meu T, ele é definido por Azinho, Bzinho. Tá bom? Então ele é definido por Azinho e Bzinho. Azinho e Bzinho são terminais. Então, dentro desse conjunto aqui, dos terminais, eu tenho só Azinho e Bzinho. E a minha regra do meu P aqui, ó, a minha regra do meu P, ela é dada por... Ele inicia em S, o S produz o Azão, Bzão. Aí, ó, deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir um rascunho aqui para trabalhar com vocês, ó. Então eu tenho aqui, ó, a minha regra principal aqui é S produz Azão, Bzão. Ó.
Então eu tenho aqui S, que é o meu start, é o meu início, produz Azão, Bzão. Quando eu desço para o próximo nível, eu não posso deixar o A ou o B sem descrevê-los. Por quê? Porque o A é não terminal e o B também é um não terminal. Então eu não posso deixar eles assim. Eu sempre tenho que parar a minha gramática em uma situação onde eu fique nos terminais. Eu não posso deixar minha regra aberta nos não terminais, nas variáveis. Eu tenho que ir fechando. Então eu tenho que derivar esse azão aqui primeiro. Ó. Então a derivação dele é o azão é igual a azinho. Então eu faço aqui azão igual azinho. O meu... Só que a minha regra aqui, ó, não é só o azinho. Ele tem aqui um símbolo aqui, ó. Alguém sabe o que esse pipe significa aqui? Qual que é a função desse pipe? É o ou, exatamente. Então, aqui ele está dizendo que eu posso ser azinho ou ele pode ser azinho, azão. Alguém já programou aí em linguagens funcionais? Alguém já usou uma linguagem funcional? Já programou usando Lambda, usando Lambda cálculos? Alguém já fez isso? Alguém já usou aí linguagens funcionais? O Java tem a parte funcional no Java, mas é complicado de usar no Java. O F Sharp é uma linguagem funcional. Haskell é uma linguagem funcional. Até o Python, o Elixir é funcional, só que eles não são puramente funcionais, né? Eles são meio híbridos. Né? O Lambda Function, essas coisas e tal. O que acontece? O Haskell tem um conhecido que sabe. O que acontece com essas linguagens? Né? Uma grande característica das linguagens funcionais é a recursividade. Olha o que aconteceu aqui, ó, na minha definição aqui. Pô, seria tão legal se tivesse uma definição aqui que ficasse coloridinho, né? Pra gente. Mas não vai ter nenhuma, né? Não vai ter aqui BNF, nem... Ó, tem Haskell aqui, ó. Mas o Haskell não vai usar pra gente. Tem LaTeX. Markdown também não vai usar, não vai dar certo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, né? Regular expression. Não vai ter aqui pra gente. Deixa sem mesmo. Plain text, beleza, deixa plain text. Ó, qual é a característica principal das linguagens funcionais? Uma das características principais das linguagens funcionais é a recursividade. Então você tem aqui, por exemplo, ó, eu tenho o A, que é uma variável não terminal, e eu estou definindo ela, tá certo? Eu estou definindo como azinho ou azinho azão. Então, ó, eu estou usando na própria definição do A, eu estou usando outro azão. Então, o nome disso aqui é recursividade. Tá certo? Pronto, vai assim, vai ficar bonitinho. Ô Davi, pergunta aí.
E a gente vai usar muita recursividade daqui para frente, pessoal. A recursividade vai ser uma característica fundamental para a gente criar linguagens, tá? Esse A aqui, ó, esse A é uma variável qualquer. E esse Azinho aqui é como se fosse o símbolo A, tá, Davi? É como se fosse o símbolo A. Como se fosse assim, ó. Perfeito? É que eu omiti as aspas aqui, mas é como se fosse o símbolo A. Poderia ser, por exemplo, aqui um símbolo, por exemplo, if, tá bom? Poderia ser algo assim, né? Uma string assim, ó, if. Mas eu estou definindo só como uma string Azinho para facilitar. Tá bom? Entendeu, Davi? Beleza, tá. Então, ó, agora eu vou para a segunda etapa. Estou olhando aqui o meu material. Ó. A segunda etapa está dizendo que o B produz Bzinho ou Bzinho, Bzão. Então, como vai ficar isso daqui? Vai ficar B. Pessoal, por que eu tenho que definir o B? Porque ó, o meu start, o meu início da minha gramática, começou aqui no S, ele disse que eu tenho Azão, Bzão. Só que Azão, Bzão é não terminal, é variável. Eu não posso parar a definição aqui. Então eu tenho que definir os dois. Primeiro o Azão. Aí o Azão eu defini como essa regra. E o Bzão, agora eu tenho que definir aqui embaixo. Então Bzão é igual Bzinho ou Bzinho, Bzão. Né? Aqui nós temos de novo a presença da recursividade. Por quê? Porque eu tenho a definição do elemento usando ele mesmo. Bom, então vamos entender aqui como que eu analiso isso. Se eu mostro para vocês isso daqui, ó. Se eu mostro... Eita porra, ó, os caras estão avacaiando o bagulho aqui. Eu não sei, a pessoa acho que já saiu já. Eu tô tentando procurar esse fulano aí, mas não tô achando não. A pessoa já deve ter saído já. Tentei dar ban aqui, mas não aparece aqui no bagulho. Bom. Bora seguir, vai. Bom. Aí, pessoal, essas coisinhas assim é o que me deixa às vezes com medo de convidar um superintendente de um banco, né, um banco de uma multinacional, vamos dizer assim, porque o Santander é multinacional, né? Convidar um cara que tem 450 pessoas debaixo dele, sendo comandadas por ele, convidar. Aí eu convido. Aí trago. Então, Gustavo, o problema de colocar lá no bebê travado é que do jeito que tá o bebê, vai cair, né? Mas eu vou fechar o link no dia, sim. Eu vou fechar o link. O único medo que eu tenho é ficar caindo o Blackboard, né? Mas... eu tô pensando em fazer igual aqueles caras fazem. Sabe aqueles caras fazem pra pessoa ter que se cadastrar antes?
Aí a pessoa manda um cadastro antes. Fazer daquele jeito, manda um cadastro antes para poder. O problema do Blackboard, né? É isso aí. Se ele começar a cair, convida o cara vai lá e começa a cair tudo, fica uma porcaria, né? Mas vamos seguindo aqui, vai. Bom, para cada aluno ruim que eu tenho 5 bons, graças a Deus. Graças ao Odin. Graças ao Thor. Enfim. Bom, graças a Zeus, exatamente. Graças a Buda, sei lá qual a sua crença. Mas assim, se não fosse por isso, eu já tinha parado de dar aula já. Porque graças a Deus, para cada aluno ruim que eu encontro 5 bons. E isso me deixa cada vez mais motivado. Ó, então, continuando aqui, o que vai acontecer? Se eu entrego para vocês isso daqui, ó. Imagina que eu digitei isso daqui no meu teclado, ó. A, Azinho, Bzinho. Eu digitei essa string aqui, ó. Isso aqui é uma string, tá? Eu digitei isso aqui. Aí eu pergunto, esta cadeia W, vou chamar de W, tá? Vamos dizer que W é igual a isso daqui, ó. Aí eu pergunto, esta cadeia W pertence... Eu vou escrever assim porque eu não tenho o símbolo aqui do pertence, tá? Esta cadeia W pertence à linguagem L. E aí? O que vocês me respondem? O que vocês acham? O que vocês acham? Lembre-se que, ó, L é definido por essa gramática G. E a minha gramática G é essa daqui que está aqui em cima, ó. Certo? Essa gramática G é essa que está aqui em cima. É a VTPS, né? É aquele VTPS que foi definido aqui, ó. Ó, o V é o S, o A e o B. Então eles são variáveis, os terminais são A e B. E a produção da gramática é essa aqui de baixo. Então eu tenho os Vs, os Ts, os Ps e os S. Então, vamos lá. Esse W, AB, pertence à linguagem? No chute eu falaria que sim, mas não tem nem ideia na real. O Davi falou também não. Por que também não? Por que não? Ah, tá, você está dizendo que você não tem ideia, né? Ah, tá, você está dizendo que você não tem ideia. Entendi. Ó, pessoal, vamos ver como é que a gente verifica? Tá? Formalmente falando, como que você verifica se essa gramática está adequada a essa, se essa cadeia está adequada a essa gramática? É simples. Você pega e faz o seguinte, ó. Este A aqui, ó. Este A, ele pertence ao dicionário da linguagem? Ele está aqui em algum terminal? Sim, ó. Ele está aqui. Ele entra aqui no A. Tá certo? Então, se você for fazendo a árvore inversa, ó, isso aqui é uma árvore, pessoal. Se você for fazendo a árvore inversa, esse A aqui, ele vira quem? Ele vira o Azão. Então, vamos começar aqui, ó. O W, certo? Que é igual... Eu vou tirar esse LG daqui a pouco, ó. Então, esse W, eu vou substituir ele aqui, ó. Tá bom? Esse W, eu vou substituir, então, por... Esse Azinho, eu vou substituir pelo Azão. E aí eu vou manter ainda o Bzinho, tá? Ó, eu vou tirar as aspas aqui também, só para ficar mais fácil, tá? Mas esse Bzinho aqui é como se fosse isso daqui, ó. Tá? Eu vou deixar aqui, vai. Aí, eu já fiz o caminho inverso, ó. Eu já fiz o caminho inverso, eu já peguei o A. Agora eu vou olhar o próximo. Esse próximo aqui, eu posso substituir nessa cadeia aqui, nessa regra? Não, porque eu não tenho o terminal B aqui.
Agora, esse aqui de baixo, eu tenho o terminal B. Então, eu posso vir aqui e substituir esse B por esse B. Aí eu venho substituir. Aí, se você olhar, este AB aqui é igual à definição inicial da minha gramática? É. Então, eu posso dizer que sim. A resposta é sim. Esta cadeia pertence... Professor, AB é igual a BA? Não. Não é, Matheus. Já vou explicar por quê. Não é, tá? Vamos fazer um teste? Ó, vou pegar aqui e fazer outra pergunta para vocês. A cadeia Z, que é BA, pertence à minha gramática? O que vocês acham? Ela pertence àquela gramática lá de cima? O Matheus disse que sim. O Jean falou que não. O Alexandre falou que sim. A Yasmin falou que sim. O Davi respondeu talvez. Caramba, hein? Isso, ó. Vamos ver aqui. Ó, olha a regra. A regra é A, B. Certo? A, B. Então eu tenho que seguir a ordem aqui, ó. Tá? Eu tenho que seguir a ordem. Se eu pego aqui, ó, vou fazer de novo resolvendo de modo inverso. Ó. Vou subir a árvore de modo inverso. O primeiro que eu tenho que olhar aqui é o B. O Bzinho. Aí eu venho aqui, ó. Este Bzinho pertence a qual árvore? Né? A qual regra de produção? Ao Bzão. Então eu venho aqui e substituo ele por Bzão. Aí eu venho aqui e vou substituir agora o Azinho. Por quê? Porque o Azinho não tem aqui, ó, nessa regra. Eu não posso usar Azinho aqui, ó, não está aqui. Então eu venho aqui e substituo por a regra de cima, que a regra de cima tem Azinho. Eu posso usar esse Azinho aqui? Não. Porque se eu usar esse Azinho aqui desse lado, do ou, ele vai ficar assim, ó. Ele ficaria assim, ó. Azinho, Azão. E aí não termina a minha regra, né? E eu só tenho mais um terminal. Então eu não posso usar esse. Então eu tenho que escolher esse lado aqui, que só tem o Azinho sozinho. Então eu uso o Azinho sozinho. Esse Azinho sozinho, quando eu substituir aqui, ele vai ficar com Bzão, Azão, né? Porque eu substituí este Azinho por este Azão. E aí ele vai ficar BA. Aí, olha a regra da minha linguagem. A regra é Azão, depois Bzão. Aqui ficou Bzão, depois Azão. Então, isso daqui, ó, é diferente disso daqui. Então, não. Essa cadeia não pertence à gramática não pertence à gramática lá de cima. Tá certo? Isso aqui não pertence. Tá certo? Ou se a gente fosse escrever de outra forma, a gente poderia escrever que esta gramática não gera essa cadeia. É outra forma de dizer. Essa gramática não gera essa cadeia. Não, eu vou passar muito exercício disso, Henrique. Porque assim, ó, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ler lá no livro, para entender. Depois eu vou passar vários exercícios desses, porque isso aqui é chatinho de entender. Depois que você entende, é tão fácil, mas tão fácil, mas tão fácil, que não tem mais como errar. Mas no começo é chatinho, tá? Vamos fazer mais exercícios aqui para vocês entenderem. Ó. Deixa eu dar outro exemplo aqui, ó. Não, é muito fácil de entender, Kaique. É que é difícil entender na frente do computador. Porque se fosse na sala de aula, no quadro, na lousa, vocês iam entender rapidinho. É que na frente do computador é difícil, né? Vocês ficam distraídos e tal, é mais difícil de entender. A sala de aula, nesse caso aqui,
seria muito mais fácil de entender, né? Porque a nossa área de TI é mais fácil que circuitos digitais? Ah, eu acho mais fácil. A questão aqui, ô Davi, é que a única coisa que pega aqui é treinar a cabeça de vocês no conceito de recursividade. Se você não entender recursividade, você vai ter dificuldade de entender essa teoria que eu estou falando. Lembrando, pessoal, que isso daqui faz parte do núcleo da teoria da computação. Se você não entende isso, você não consegue entender a teoria da computação, de onde as linguagens vieram. Então é muito importante entender isso. Então vamos lá, ó. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. A pergunta aqui é: qual a linguagem que essa gramática é capaz de gerar, né? Então aqui eu tenho uma outra forma de você analisar, ó. Você pega uma cadeia AB e você pode fazer, eu fiz do inverso, eu fiz de baixo para cima. Aqui você vai fazer o caminho contrário. Você vai olhar o seguinte, ó. Tá vendo? Você vai olhar de cima para baixo. Você olha assim, ó. Se eu tenho essa gramática aqui, ó, né, esse start, esse início de gramática, S produz AB, né, Azão, Bzão, então você vai derivando. Você olha o A e você olha, bom, este Azão aqui, ele só pode virar Azinho ou Azinho, Azão. Se a minha cadeia começa com A, qual que vocês escolheriam? Qual lado que vocês escolheriam? O lado esquerdo, né? O lado do Azinho. Então você escolhe ele. Aí você já acabou este começo da cadeia. Você vai para o próximo. Essa cadeia aqui, ó, Bzinho, certo? Esta cadeia Bzinho, você vai olhar aqui. Bom, qual que é a próxima regra? Sendo que eu já eliminei a regra do A. Eu tenho que ir para a regra do B. Essa regra do B, eu tenho que escolher ou o Bzinho ou o Bzinho Bzão. Então eu vou escolher o Bzinho, que daí casa direitinho com essa condição aqui. Se você fizer esse raciocínio aqui nessa de baixo, do BA, você já vai ver que não dá certo. Não, Matheus. Não é que escolhe sempre a que tem menos terminais. Você escolhe sempre a que casa com a cadeia. Boa pergunta. Vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Vou pedir para vocês... Ó, deixa eu colocar aqui no chat para vocês terem isso anotado. E quem quiser fazer aí no computador, ó, copia aqui o que eu mandei no chat, ó. Bom, essa é a nossa gramática. Vamos fazer agora um exemplo de uma cadeia. Pessoal, se eu quisesse criar uma cadeia que fosse uma cadeia chamada de y igual a BB. A pergunta é, esta cadeia AABB pertence ou não pertence à linguagem definida pela gramática acima? O que vocês acham? Aí, esse exemplo vai responder a dúvida do Matheus. Isso, exatamente, Davi. O Henrique já pegou a ideia da coisa, tá? Ó, essa daqui, ela pertence, certo? Ela pertence a essa linguagem definida por essa gramática, porque aqui você vai escolher o lado direito. Então eu venho aqui, ó, eu vou só retirar isso daqui, ó, colocar aqui para baixo para não sujar o que nós estamos fazendo. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então vamos fazer esse daqui, ó. Deixa ele lá para baixo, lá. Ó.
esse Y aqui, ó, é uma cadeia. Eu quero verificar se ele pertence aqui. Então, o que eu faço? A minha regra é, eu começo com azão. Tem que começar com azão, porque aqui ele segue a ordem. Esse azão é definido dessa forma aqui. Então, eu vejo, nesse azão, qual que dá certo aqui para eu começar? Se eu pegar o azinho, certo? Ele vai me ferrar, porque vai ficar assim, ó. Se eu pegar o azinho, ficaria azão, azinho, bezinho, bezinho. Aí, eu já gastei o meu azão. Pensa num jogo, né? Eu já gastei o meu azão. Eu não tenho mais azão. Aí, o único que sobra para mim é o bezão. E no bezão eu não tenho o terminal A. Então eu não posso escolher esse lado, porque ele mata a produção da minha gramática. Então eu sou obrigado a escolher o outro lado. No outro lado, eu vou substituir esse azinho por isso daqui. Então vai ficar, este azinho vai virar azinho, azão, e eu repito o bebê, porque eu não mexi com o bebê ainda. Aí eu continuo. Por que eu continuo? Porque eu ainda tenho que tirar esse azão daqui. Eu nunca posso deixar esse azão aqui, né? Eu tenho que entender o que ele é. Então eu venho aqui e digo, este azinho, azão, é a mesma coisa que A. Ó, que é a mesma coisa que azinho, né? Olha lá, o que o Davi colocou lá. Então eu venho aqui e coloco azinho, e este azão agora, para matar ele, eu substituo pelo azinho. Porque se eu pegar esse outro lado agora, fica infinito, né? Fica recursivo demais, aí eu vou ficar infinito. Então eu ponho aqui azinho. Agora, este bezinho, eu vou substituir por esse lado. Então ele vai ficar bezinho, bezão. O Henrique. O Otávio e o Henrique fizeram a mesma pergunta. Exatamente, ó. É porque a maneira que eu estou resolvendo aqui é a maneira de cima para baixo. Né? Eu estou pegando a regra aqui e tentando encaixar essa cadeia lá dentro. Se você fosse fazer de baixo para cima, certo? Se você fosse fazer de baixo para cima, aí você evita esse problema, ó. Vamos pegar aqui, fazendo o sentido contrário, ó. Eu tenho essa cadeia e eu tenho que ver o que encaixa nessa cadeia. Então, se eu pego este azinho aqui, ó, sozinho, certo? Esse azinho aqui, eu iria substituir ele pelo A. Então, ficaria assim, ó, A. Aí, este outro A aqui, eu teria que... Porque, ó, quando eu tô... Pensa o contrário, tá? Quando eu estou querendo verificar se essa cadeia pertence à gramática, se eu vou de baixo para cima, ou seja, se eu vou dos não terminais para os terminais, o meu objetivo é justamente acabar com os não terminais, acabar com os terminais para chegar na regra do S, que é a regra do start. Se eu vou resolver de cima para baixo, eu faço o sentido inverso. Eu vou tentar eliminar os não terminais para chegar nos terminais. Eu prefiro resolver, eu estava mostrando aqui indo de cima para baixo, mas eu prefiro resolver de baixo para cima. Ó, por quê? Porque se eu pego esse azinho aqui e substituo ele por este valor dele, que é o A, eu já ponho o A aqui. Aí me sobrou o A minúsculo, né, o B e o B. Eu não vou ter nenhuma regra que casa com isso, ó. Por quê? Porque aqui no B eu não tenho nenhum A. Então eu não posso colocar um B. Este A aqui eu seria obrigado a substituir por outro A. Certo? Teria que substituir assim. Ou substituir assim, ó. Mas daí também não ia dar certo. Eu quero eliminar os terminais. Aí, isso daqui já não é igual à regra de cima, ó.
porque a regra de cima é AB. Aqui eu já tenho AA. Então já não bateu. Já não daria certo. Tá bom? Então o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que substituir este A por este lado aqui. Tá bom? Não, travou para todo mundo? Ou não? Então eu vou substituir por esse lado. Então eu vou pegar este Azinho e substituir por esse lado. Então vai ficar Azinho, Azão. Aí esse pedaço aqui vai descer, ó. Vai ficar Azinho, Bzinho, Bzinho. Tá, ó, tô fazendo agora de baixo para cima. Aí, se eu ainda tenho um Azão aqui, que é o que vocês perguntaram ali, ó, que é o que vocês perguntaram, aí ele vai ficar Azinho, porque esse aqui eu já derivei, tá bom? E aí eu tenho Azão, que este Azão aqui veio, certo? Dessa primeira derivada que eu fiz aqui, ó. Então, este cara agora, eu tenho que substituir ele por... Eu tenho que tirar esse terminal daqui. Tá? Eu tenho que tirar esse cara daqui. Então, para eu tirar esse cara daqui, eu tenho que substituir ele por algum dos lados. Ou esse, ou esse. Se eu fizer isso daqui, ó, Azinho, que é o pequenininho, o que vai sobrar? Vai sobrar esse A aqui. Ficaria AA. Concordam comigo? Este AA, ele já não é igual à minha cadeia, porque a minha cadeia é A, BB. Certo? Vamos fazer agora um outro exemplo. O Matheus falou AB para Azinho, Azão, Bzinho, Bzão. Aí se transforma em Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Certo? Sim, de cima para baixo fica mais easy. De cima para baixo fica mais easy. Eu acho. Tá? Então, ó, vamos fazer... Fala, Kaique. Vamos fazer agora... Vamos ter exemplo disso em código? Vamos, Kaique. O exemplo disso aqui em código é usando BNF. Tá? É usando BNF. Vamos fazer um exemplo agora diferente. Ao invés de eu dar para vocês uma string, eu perguntasse, gere uma string, ou seja, gere uma cadeia de caracteres que poderia ser gerado por essa regra. Aí, você vem aqui e faz assim, ó. Por exemplo, B. Aí eu pergunto, isso daqui poderia ser... Vamos diminuir um pouco esses As aqui, senão vai ficar muito grande. Isso daqui poderia ser gerado por essa linguagem? Poderia ser uma cadeia dessa linguagem? Sim, né? Por quê? Porque como eu tenho a recursividade aqui, ó, eu posso ir repetindo quantos As eu quiser, né? Que seria infinitos As seguido de infinitos Bs. Agora a pergunta que eu faço é, eu poderia ter a cadeia vazia? Por exemplo, eu tenho vários As e não tenho nenhum B? Ou tenho vários Bs e não tenho nenhum A?
nessa gramática aqui, poderia acontecer isso? Não, não poderia. Porque ó, na minha regra aqui, ó, obrigatoriamente eu tenho que ter A e B. Aí você vai perguntar para mim, professor, quem define essas regras? Vocês. Essas regras são regras, essa gramática livre de contexto, é o cara que está criando uma linguagem que define. É você que define. Quer ver? Ó, eu vou dar um exemplo de exercício aqui para vocês. Ó. Pera aí. Quer ver? Vamos imaginar vamos imaginar aqui. Essa aqui eu não tem o que eu quero. Depois eu ponho isso aqui para vocês. Vamos imaginar um outro exemplo aqui. Ó. Deixa eu só pegar aqui um exemplo que eu gosto muito, que foi um exemplo que eu usei, que fez muito sucesso. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui em TXT aqui para compartilhar com vocês. Ah, não tenho, vou ter que fazer na mão. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ah, não tem aqui, pô. Ó. Vamos pegar um exemplo que vocês vão entender. Tá bom? Não que vocês não tenham entendido esse, tá? Prova. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Ó. A minha gramática é essa daqui, ó. Uma gramática que é igual VTPS. Vamos definir então cada coisa. O meu S, vou começar pelo S. O meu S é igual a isso aqui, ó. Tá? Eu vou, para não ficar gigante assim, eu vou colocar abreviado, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. O meu S é definido por sílaba. Então sílaba eu vou chamar de sil. De si, vai. Si. Não, mas daí vai ficar complicado, né? Ó. Para não ter que repetir letra aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar VTP. E esse P aqui, ó. Essa produção. Eu vou chamar aqui de... eu vou chamar de E comercial. E o meu S eu vou chamar de P. Tá bom? Só para trocar aqui, ó. VTP, VT e IP. Sei lá. Inventei aqui um negócio. Então, o meu P, que é o meu inicial, é igual a S, que é da sílaba, ou ele é a sílaba mais a palavra. Então, ele pode ser ou sílaba mais a própria palavra. As minhas variáveis aqui, certo? As minhas variáveis são palavra, deixa eu colocar aqui, é um conjunto, né? Então vai ser palavra, sílaba, vogal ou consoante. Esse é o conjunto dos meus
não terminais, ó. Tudo que está aqui vogal, consoante é não terminal. Agora eu vou ter o conjunto dos meus terminais, que é o T, certo? T. E esse conjunto do meu T é tudo isso aqui, ó. A, E, I, O, U, B, C, tá. Não vou colocar tudo aqui, mas vocês já entenderam, ó. Os meus terminais é um conjunto de tudo isso aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui. São os meus não terminais. Ó. Tá? Esse aqui é o conjunto. É o conjunto aqui dos meus não terminais. E isso daqui que está aqui embaixo, ó, essas produções aqui embaixo, é o meu E comercial, né? O E comercial está representando as produções, que é esse que está aqui embaixo. Tá? Tudo que está aqui embaixo são as produções da minha gramática. Então a minha gramática é tudo isso aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês. Eu venho e pergunto para vocês. Se a palavra amor... Não, vou pegar uma palavra pequenininha, vai. Pé. Eu pergunto se a palavra pé, né, PE aqui, pertence a essa linguagem. E aí? Pertence ou não pertence? O Davi falou que sim. O Lucas falou que sim. Tá, alguém pode derivar para mim, para provar para mim? Então eu pergunto, ó, pertence ou não pertence? Vocês estão falando que sim. Aí eu pergunto, prova. Como você prova? Esse justifique sua resposta me quebra. Pessoal, é fácil. Como que a gente faz? Como que a gente faz? É trivial, fica a cargo do leitor. Não, mas como é que a gente faz aqui para ver? Pé pode ser uma sílaba, né? Beleza. Então você vai derivar como P igual a S. Beleza. Perfeito. Até aqui perfeito. Vamos lá, vamos de novo. Aí, se você pegou sílaba, sílaba é terminal ou não terminal? Vamos fazer junto aqui. O sílaba é uma variável. Ele é não terminal. Então eu tenho que derivar ele. Exatamente. Tem que derivar a sílaba. Qual a regra para derivar a sílaba? Essa daqui. Perfeito? Então eu vou pegar essa daqui. Então eu vou pegar sílaba é igual. Aí, pessoal, o pé casa com este lado ou com este outro lado aqui, ó? Com qual que ele casa? Com o da direita, né? Consoante e vogal. Então eu vou pegar consoante e vogal. Então, olhando aqui os terminais aqui, eu consigo formar, porque eu tenho aqui na consoante o símbolo P e tenho aqui na consoante o símbolo E. Então, a prova é que sim, né? Se eu transformar isso daqui para não terminais, eu vou ter P e E. E o P e E chega aqui em pé, então deu certo. Bom, estão vendo como quando a gente para de usar azão, azinho e começa a usar palavras, fica mais fácil de entender? Beleza. Então vamos lá. Então, vamos lá, tá? O pé vocês entenderam. E amor?
Vou complicar vocês um pouco aqui, ó. E amor? Como ficaria amor pertence? Sim? Tá, como ficaria a produção disso aqui? Justifica, prova pra mim. Pra provar, você tem que fazer a produção. Como fica a produção disso? Coloca aí no chat. P é igual a SP, porque é sílaba palavra. Então, vamos lá. P é igual a SP, certo? Sílaba palavra. Aí o sílaba palavra, tanto sílaba quanto palavra, você tem que definir. Palavra tá aqui, ó. Não é SPS. Não, é só SP mesmo, Lucas. Porque se você colocar SPS, ele ficaria... ele ficaria uma palavra maior. Tá? Então ficaria assim, ó. O sílaba palavra, certo? Aí aqui no sílaba palavra, você vai pegar o S, vai virar o quê, ó? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer a derivação disso aqui. O S, esse S que você escolheu aqui, ó, vai virar o quê? Ele vai virar vogal consoante ou consoante vogal? Amor. Amor é vogal consoante. Então você vem aqui e põe vogal consoante. E aí, esse S virou isso daqui. Mas e esse P? Esse P eu vou repetir aqui, ó. É sempre bom repetir, pessoal, para não esquecer, ó. Então agora eu tenho o vogal, o consoante e o P. Agora eu vou eliminar o vogal. O vogal, eu quero o A. Então esse vogal vira A. E aí eu tenho CP. Agora eu vou eliminar o C. Então eu vou trocar por M, ó. Porque o consoante eu posso trocar por M, ó. Tá aqui. M. Agora, o P é uma palavra. E palavra é recursivo, ó. Tá vendo? Ó? Palavra tá dentro dela mesma, é recursividade. Aí eu venho aqui e pego essa palavra e vou substituir. Eu posso substituir por sílaba ou posso substituir por sílaba palavra? E aí? Ó, tô fazendo passo a passo aqui, ó, sem queimar a etapa. Se eu substituir por esse lado aqui, pessoal, não vai dar certo. É pelo lado esquerdo. Senão o negócio não termina nunca. Quer ver, ó? Eu vou fazer desse lado aqui para vocês verem, ó. Vou fazer desse lado para vocês verem. Eu vou substituir então minha palavra por sílaba palavra. Aí eu venho derivando aqui, ó. E vai ficar AM. E esse S aqui eu vou substituir aqui na regra da sílaba. Então eu tenho que pegar ou vogal consoante ou consoante vogal. Se eu pegar, no caso aqui que eu quero amor, eu teria que pegar a vogal consoante. Aí vogal consoante fica V, C e ó, esse P aqui não sumiu, ó. Esse P aqui não sumiu, eu vou ter que colocar ele aqui de volta. Se eu colocar ele aqui de volta, ele vai ficar recursivo, vira um loop. Tá bom? Então você vem aqui e faz igual AM, aí o vogal aqui. Desculpa, eu que errei agora, né, pessoal? Não, tá certo. É por O, aí o consoante eu troco por R, só que esse P não sumiu, aí fica um P aqui, ó. E aí, essa palavra amor fica sempre com um terminal P ali, ó. Aí não dá certo. Tá vendo? Então, eu teria que fazer este caminho aqui, eu teria que fazer ele aqui, ó, diferente. Eu teria que fazer, deixa eu tirar aqui esse cara, amor. Eu teria que fazer, na hora que a gente escolheu aqui, ó, né, nessa derivação que a gente escolheu a sílaba palavra, eu teria que ter escolhido só sílaba.
que foi o que alguém falou aí. Quem que falou só sílaba? Foi o Simonelli. O Simonelli falou só sílaba. Então eu teria que ter escolhido só sílaba. Porque se eu escolho só sílaba aqui, ó, isso aqui ficaria S. E aí, ó, na hora que eu fosse derivar, esse Szinho que sobrou aqui ficaria assim, ó, AM eu repito, porque são terminais. E esse S eu venho aqui na regra da sílaba. E aqui na regra da sílaba, eu teria vogal consoante, certo? Aí eu substituo aqui por vogal consoante. Essa vogal consoante eu repito o A e o M. A vogal eu troco pela vogal O. E a consoante eu troco pelo terminal R. Aí eu chego na palavra amor. E não sobra esse P que sobrou aqui no final, ó, que é o não terminal. Eu nunca posso deixar um não terminal sobrar. Nunca posso. A regra é eu sempre tenho que acabar num terminal. Vamos fazer outro exercício. Tá? Esse aqui foi um exercício que eu fiz para vocês entenderem. Vamos fazer outro exercício aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, ovo, pertence a essa linguagem definida por essa gramática? E aí? O pessoal caiu lá, o pessoal não tá nem respondendo mais. Bugou o cérebro. Pessoal, vocês estão aí ainda? Vocês estão me escutando? Acho que... O que aconteceu com vocês? Vocês caíram? Dá um sinal de vida. Não deixa eu sozinho aqui. Caramba, agora o meu chat bugou, agora que atualizou tudo de uma vez. Deixa eu ver aqui. Putz. O Otávio falou que o ovo não pertence. O Jean também falou que não, o Lucas falou que não, o Simonelli também falou que não. Essa gramática só aceita palavras com número par de letras. Exatamente. Exatamente. Não entendi quando sabe se pertence ou não. Ô, Sávio, já vou explicar. De novo, o Alex falou que não pertence, o Lucas também. Se a gramática permitisse palavra, sílaba, aí pertenceria. Isso, Lucas, você tá pegando o jeito da coisa. Nossa, eu tava atrasadaço no chat aqui. Está gravando, professor? Vou precisar rever com certeza. Álvaro, tá gravando sim, só que não tá no Blackboard. Eu vou upar esse conteúdo lá no YouTube ou algum lugar. Aí você assiste lá, eu ponho o link lá no Blackboard para vocês, porque né, não tá gravando automático no BB. Não tá vendo o chat, o chat estava parado. Caraca, tava atrasadaço aqui no... Tá, beleza. Vamos lá. Ai. Os caras são foda. Que susto. Ó, o ovo, pessoal, não pertence à linguagem. Como que você faz para verificar? Pessoal, se você não está entendendo a lógica da gramática de modo automático, ou seja, só bater no olho nela, então você tem que derivar. Como que você deriva? Pega a palavra ovo,
e vai derivar aqui na gramática. A nossa gramática é palavra igual sílaba ou sílaba-palavra. Então eu venho aqui e pego qual caminho que eu vou escolher aqui? O sílaba ou o sílaba-palavra? O que vocês acham? Aqui na minha palavra é igual o quê? O que eu escolho? Tanto faz, nenhum deles vai dar certo, mas eu vou ter que escolher sílaba-palavra, porque se eu escolher sílaba, né, ele vai cair aqui numa vogal consoante e vai ficar só OV. Né, desculpa, numa consoante e vogal. Não, vogal, consoante, OV. E aí ele para, então não dá certo. Vamos fazer esse caminho só para vocês verem. Ó. Se eu escolho sílaba, certo? Ele vai ficar vogal, consoante. E aí quando eu substituir aqui por OV, ele acaba, ó, e não completa a palavra ovo. Se eu escolho outro caminho, P igual sílaba-palavra, escolhi o outro ramo da árvore, né? Ele vai trocar aqui a sílaba por vogal consoante e vai ficar a palavra ainda. Aí a hora que eu substituo aqui a vogal por O e a consoante por V, ele fica com a palavra ainda. Aí eu fico recursivo, fico num loop. Porque daí essa palavra aqui, ó, eu tenho que obrigatoriamente escolher ou sílaba-palavra. E se eu escolho o menor caminho aqui, que é sílaba, ele vai ficar OV. E essa sílaba eu sou obrigado a escolher ou vogal consoante ou consoante vogal. No caso, como ele começa com O, né, esse pedacinho aqui do ovo, né, é um O, eu tenho que pegar esse vogal. Só que daí ele vai vir junto, ó, o vogal consoante. E eu não tenho mais consoante no final, né? Ele só tem uma vogal, então acabou, não dá certo. Ó. Nem esse chega no ovo, nem esse chega no ovo. Porque na hora que você substituir, vai ficar OV, O, e fica uma consoante sobrando, que é o não terminal. Ó, era aí. Ô Alex, você falou zoando, mas é verdade. A palavra ovo não pertence à linguagem. Mas e se na prova eu colocasse a palavra ovos? Você falou zoando, mas é verdade. Se eu colocasse a palavra ovos, e aí? Aí daria certo. Ovos pertence, mas ovo não. Se tivesse, por exemplo, letras igual vogal e consoante, funcionaria? Sim. Estão começando a entender, né? Ó, vou fazer aqui um exercício então. Como que você alteraria, certo? Como que você alteraria essa gramática para que ela aceitasse a palavra ovo ou a palavra par ou a palavra Pessoal, eu estou falando palavra aqui para ficar mais fácil o entendimento. Mas na computação a gente chama isso aqui de cadeia de caracteres, né? A cadeia ou a string. Se você for ler no livro, eles não vão falar palavra, eles vão falar cadeia. Né? Como que você faz para aceitar, por exemplo, cadeias assim, ó, par, ovo, ou a cadeia, por exemplo, max? Porque, ó, max, par, ovo não pertencem a essa gramática, porque ele não tem como formar isso nessa regra. Eu quero que vocês alterem isso aqui, ó, e coloquem aí no chat para mim. Como que vocês alteram isso aqui para ele aceitar isso daqui? Tem várias formas de solucionar, eu quero ver a melhor.
O Lucas falou, para aceitar tem que mudar a gramática. Perfeito, Lucas, tem que mudar. Mas como que você mudaria? Ó, o Otávio deu uma sugestão ali que é a mesma do Davi, né? O Otávio e o Davi fizeram da mesma forma. O Kaique falou, é aquilo que eu falei. Letras igual vogal e consoante. Só que então, Kaique, se você colocar esse letras é esse letras ele é um não terminal. Aí você teria que incluir esse não terminal aqui na sua regra. Aonde que você incluiria ele? Abaixo da sílaba. Daria certo, daria certo. Ó, pessoal, o jeito que Ó, eu vou falar pra vocês o seguinte, ó. O jeito que o Lucas mandou aqui, o jeito que o Lucas mandou não dá certo, porque ele vai aceitar a palavra ovo, mas não vai aceitar a palavra par nem a palavra max. Tá? O jeito que o Lucas mandou. O Lucas Mendes aqui. O Matheus colocou palavra igual sílaba. Então, o Matheus, mas se você colocar palavra igual sílaba, ele não vai aceitar, por exemplo, isso daqui, ó. Arrumar. Né, ó. Porque ele vai ficar assim, assim, e aqui no final vai sobrar uma. Ele não vai pegar. Tá? Então, no caso seu aí, não daria certo fazer assim. Palavra igual sílaba. Ele só pegaria de um, né? Ele não teria recursividade. O Davi falou assim, e se ficar sílaba igual a vogal ou consoante? Já mata? Isso. É aí que eu tô querendo que vocês cheguem, ó. Né? Você pode deixar uma regra muito menor, né? Não precisa deixar uma regra tão grande igual essa que vocês estavam fazendo. Ó, tá melhorando, tá melhorando. O Davi já percebeu aqui que dá para reduzir. O Lucas esqueceu da consoante, isso aí. O Alex falou sílaba igual vogal ou vogal consoante ou consoante. O Alex, desse jeito que você fez aqui, tá certo, mas dá para reduzir mais ainda. Dá para reduzir mais ainda. O Davi falou, faz sílaba igual letra. E aí você define tudo como letra. Dá certo também. Dá certo também, só que daí vai ficar muito zoado, né? Ó, pessoal, o melhor jeito de fazer isso daqui, tá? A melhor solução que tem aqui é você fazer isso daqui, ó. Ó, apaga isso aqui e deixa a sílaba como vogal ou consoante. Pronto. Resolveu. Aí ele vai caber amor, Max, vai caber tudo. Vamos fazer o exemplo aqui do Max, ó. Só pra gente falar aqui. Que não fez, ó. O Max a gente tem que escolher o que aqui? P é igual a S ou P é igual a SP? A gente tem que escolher P igual SP. Aí a gente vem aqui e vai derivar. O S, a gente vai escolher vogal ou consoante. No caso do Max, a gente tem que escolher consoante. Então vai ficar consoante P. Aí o consoante nós vamos trocar por M e o P nós vamos repetir. Aí como isso aqui é recursivo, o P você volta lá em cima na recursividade e escolhe agora o próximo. Né? Nós temos que escolher agora o A. O AX no caso, né? Então eu não posso escolher só sílabas, senão ele termina e para a recursividade e aí não vai terminar minha derivação. Então eu tenho que escolher SP de novo. Então, esse P, eu vou escolher SP de novo. SP. Aí eu venho aqui e faço M, repito o M lá de cima. Esse S, que é a sílaba, eu vou escolher agora a vogal A e repito o P.
Aí agora eu tenho MA e SP. Esse P agora eu vou escolher SP ou S. Qual que a gente vai escolher? S, né? Então o S eu venho para cá, e aí derivando mais uma vez vai ficar MA, e esse S, essa sílaba, eu vou trocar por consoante. Essa consoante, MA, eu vou trocar pela consoante X. Pronto. Então Max pertence a essa regra. Aí você vai falar assim para mim, professor, para que serve isso? Para que nós estamos aprendendo isso? Que coisa mais idiota, que coisa mais besta. Aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. É só você pegar isso daqui, ó, essa regra que está aqui, e transferir ela para qualquer outra coisa. Vamos imaginar isso daqui, ó. Vamos imaginar isso aqui. Você tem uma linguagem aonde você tem essa expressão aqui, ó. Sei lá. X igual a 1. Certo? Você tem uma linguagem que aceita isso. X igual a 1. Certo? Vamos desconsiderar o espaço aqui, tá? Vamos desconsiderar o espaço. Ó. X igual a 1. Sem espaço. Então isso aqui é uma sentença de uma linguagem qualquer. Nas linguagens de programação, pessoal, você poderia criar uma regra para isso. Certo? Como ficaria a sua regra? Usando uma gramática livre de contexto. S é igual. Esse X aqui, ó, o que ele pode ser? O X não pode ser X, o X pode ser ABC, o X não pode ser soma, o X não pode ser qualquer coisa? Uma variável qualquer? Sim. Então eu posso vir aqui e copiar essa regra aqui, ó, e dizer então que o meu S, tá, que é a minha linguagem aqui, tá, ele vai ser no caso aqui eu vou chamar de S não, porque senão S vai confundir. Vou chamar de P mesmo, vai. O meu P ali. Meu L, vai. L não tem aqui. Meu L, que é a minha linguagem, vai ser igual. Eu vou definir que ele vai ser, por exemplo, vou usar P mesmo, vai. P de palavra, ó. Vou usar P de palavra, tá? Eu vou dizer que ele vai ser uma palavra formada por sílaba ou sílaba-palavra. Então eu copio essa expressão para cá, certo? Ele vai ser S ou SP. Aí eu digo, né? Eu digo que sílaba vai ser vogal ou consoante, que vogal ou consoante é tudo isso aqui, ó. Tá bom? Tudo isso daqui. Se você imaginar aquele exemplo que eu estava dando aqui, ó, de x igual a 1, tá certo? Esse igual aqui, ó, e esse 1, eles têm aqui na minha linguagem? Eles pertencem ao dicionário da minha linguagem? Tem algum terminal que identifica ele, algum padrão que identifica eles? O igual e o 1? Não, não tem. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que acrescentar aqui. Então é só você vir aqui na tua linguagem e acrescentar. Então eu vou vir aqui e vou acrescentar um cara aqui chamado de, por exemplo, dígitos, certo? Esses dígitos eu vou definir como 0 ou 1 ou 2, tá? Eu poderia fazer assim, ou eu poderia fazer, pessoal, usando um recurso que é o seguinte, ó. Eu digo que eu quero do 0 ao 9. Eu digo que dígito, certo? O dígito é de 0 a 9.
Alguém já viu isso aqui, ó, em algum lugar? Na vida de vocês, o que que isso aqui serve, ó? Isso aqui é uma regex, né? Uma expressão regular. Nós vamos aprender muito sobre expressão regular. Alguns de vocês já conhecem, outros ainda não. Mas a expressão regular é uma forma de se definir uma coisa que não precisa ficar definindo assim, ó, um a um. Tá? Isso daqui significa a mesma coisa que de 0 a 9. Né? Tanto pode ser o 0, quanto 1, quanto 2, quanto 3, quanto 4, quanto 5, quanto 6, quanto 7, quanto 8, quanto 9. Então, para você até boa, Henrique. Deixa eu só mostrar um negócio aqui da regex, Henrique. E aí eu já explico sobre esse padrão para você. Ó, tem um site aqui que você pode testar as regex, ó. Então eu vou vir aqui nesse site e vou criar aquela regex que eu fiz, ó. Certo? De 0 a 9. Aqui embaixo eu vou testar a minha regex, ó. Se eu coloco o valor 1, olha lá, ó, ele deu match. Então significa que casou com essa regex. Se eu digitei aqui 2, olha lá, ó, casou com a regex, deu match. Se eu digitar aqui W, ó, não casou, não deu match, porque essa regex só pega de 0 a 1. Nossa, eu tava pensando que era só igual até agora. Ah, você nem percebeu que era ponto, ponto igual, né? Não, tudo bem. Então, só para testar a regex aqui, tá bom? Bom, vou voltar aqui para o nosso exercício. Então, eu tenho o dígito agora, que é de 0 a 9, e eu poderia incluir aqui, ó, certo? Eu poderia vir aqui e incluir mais um não terminal aqui, que seria, por exemplo, vou chamar aqui de símbolo. Symbol, vai. E o symbol vai ser igual, tá? Ó, esse igual aqui, ó, pensa no igual assim, tá? O igual caractere, né? Não, só vou colocar esse por enquanto. Não vou colocar mais nada no símbolo aqui, ó. E aí, pessoal, aqui na minha regra ficaria, se for mais de um de dígito, só por Deus ou só por DD? Eu não entendi. Ou quantos dígitos precisar? Se for mais... Ô, Jean, você está perguntando... Calma aí, Jean. Calma aí. Calma aí. Tem várias formas de resolver. Deixa eu só responder uma coisa aqui, que senão o Henrique perguntou se o padrão é 2 pontos, igual. Sim, Henrique. Esse padrão que eu estou usando aqui, eu não falei para vocês, mas é um padrão muito utilizado para quando a gente vai trabalhar com BNF, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é a junção das gramáticas livres de contexto com o BNF. BNF, para quem leu lá o livro, deixa eu escrever aqui, senão ele não vai trazer. É o famoso formalismo de Backus-Naur. Esse Naur, aqui eu não sei como é que pronuncia, que o cara é dinamarquês, então eu não sei como é que pronuncia. Mas o que é essa forma de Backus-Naur ou essa formalismo de Backus-Naur? Ele é uma coisa que foi inventada por dois caras. Um cara chamado alguma coisa Backus, não lembro o primeiro nome dele, e um cara chamado também alguma coisa Naur. Então, o sobrenome dos caras ficou conhecido como formalismo de Backus-Naur. Esse formalismo é uma metalinguagem que serve para a gente escrever linguagens. Então, se você vem aqui na maneira como você escreve, Henrique, ó, o Henrique perguntou, sim, a gente usa no formalismo BNF, né, na BNF, a gente usa os não terminais, a gente usa como tokens de HTML, como tag de HTML, né?
Então a gente abre os símbolos aqui das tagzinhas e coloca o nome dentro, para indicar que ele é um não terminal. E a gente faz as regras de produção indicando 2 pontos igual. Tá bom? E aí vem o restante das expressões aqui. Aqui tem um exemplo, ó, de uma BNF feita aqui sobre endereço postal, né? Depois eu vou detalhar isso com vocês, vai ter várias aulas que a gente vai fazer isso. Não fiquem desesperados, tá bom? Mas respondendo ao Henrique, a gente tem que usar esse padrão sim. É bom usar o padrão. Respondendo à questão do Jean, e se for mais de um dígito? Ô, Jean, nós vamos aprender vários jeitos de fazer isso, tá? Um dos jeitos aqui é o que o Lucas mostrou, ó, usando a recursividade, né? Você usa recursividade e você consegue fazer quantos dígitos você quiser. Concorda comigo, ó? Se você vier aqui nessa definição, aqui do dígito, ó, aqui na definição do dígito, se você fizer isso daqui, ou usando a recursividade, ó, eu sempre quero que vocês pensem em recursividade. Eu posso colocar quantos eu quiser, ó. Vocês concordam comigo? Onde está o HTML aqui? A recursividade é para você fazer quantos símbolos você quiser já. Então, esse daqui ele deixaria você fazer um ou vários. Isso é recursividade. Agora, existe uma técnica que vocês vão aprender mais para frente que facilita o uso da recursividade. Vocês provavelmente já usaram muitas vezes na vida de vocês e nem sabiam que aquilo era recursividade. Quando você vem aqui na regex, ó, e coloca o símbolo aqui, ó, de mais, o que está acontecendo quando você coloca o símbolo de mais aqui, ó? Eu posso escrever 1, ele dá match, ou eu posso escrever 1, ó, quantos eu quiser. Ele vai dando match, ó. Por quê? Porque o mais aqui significa que eu quero isso daqui uma ou muitas vezes, né? O mais significa uma ou muitas vezes. Se eu coloco asterisco, significa que eu quero uma ou 0 vezes. Ele até dá o warning aqui, ó. Tá? Que esse daqui ele aceita o vazio, né? Tem que tomar cuidado quando você usa vazio, né? Isso aqui para quando a gente for fazer compilador lá na frente, a gente vai usar muito esse mais aqui, ó. Mas antes de vocês usarem esse atalho, que é o mais, nós vamos ter que passar por autômatos para entender da onde que esse mais vem. Nós vamos ter que passar lá pela recursividade para entender de onde esse mais vem. Então vai ter um caminho ainda até... É que muita gente, quando a gente aprende, né, a gente aprende e já começa a usar o mais. Mas existe toda uma teoria da computação para você poder usar esse mais aqui. Esse mais aqui, pessoal, de certa forma, é como se você tivesse escrito isso aqui, ó. Você obriga no mínimo 1 ou muitos. O que seria, por exemplo, o uso do asterisco aqui, ó? O asterisco aceita muitos ou nada. Né, ó, se você retorna uma string vazia aqui, ele aceita também, ó. Ele aceita também. Se você usa o vazio, ele aceita. O que seria o vazio aqui? O vazio seria você colocar mais uma expressão aqui, né? Sei lá,
uma expressão vazia aqui, ó, sem nada. Ou, né, a gente normalmente usa usa o lambda, né, para indicar o vazio. Eu não tenho o símbolo lambda aqui. A cadeia vazia. Otávio, o espaço daria certo colocar o mais na sílaba? O Henrique, daria, mas nós não vamos usar isso aqui agora, tá? Não vamos usar. Para esse momento da aula, né, nessa disciplina que vocês estão, eu não vou aceitar na prova as respostas usando mais ou usando asterisco. Vocês vão ter que fazer tudo com recursividade. Porque eu quero que vocês pensem recursivo. Porque o mais é um atalho. E eu não quero que vocês usem o atalho na prova. Se vocês colocarem o atalho na prova, eu vou dar errado. Porque nessa disciplina vocês têm que começar a entender a recursividade no âmago, né? Na essência dela. Então tem que usar a recursividade. Não é para usar ainda o mais, não é para usar ainda o asterisco. Depois, quando a gente chegar lá no código, quando a gente for codificar o nosso compilador, aí nós vamos poder usar o mais, né? Vamos poder usar o asterisco. O asterisco é menos, a gente quase não usa o asterisco, porque o asterisco ele dá uma ambiguidade grande na árvore decisória, né? Na árvore de derivação, que não é bom usar. Mas dá para usar, mas não é bom. Pessoal, então, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo. Vai, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, que senão vocês vão ficar achando esse negócio aqui. Tem gente aí que deve estar pensando, pelo amor de Deus, não estou entendendo porra nenhuma. Que bagunça, que negócio chato, não sei o que. Vamos fazer um exemplo que vocês vão entender de onde vem isso aqui, ó. Imagina essa expressão aqui, ó. Select asterisco from cliente. Para que serve a BNF, pessoal? Que eu estou ensinando aqui. Porque com uma BNF você consegue definir uma linguagem de programação. Nós podemos definir aqui, ó, que uma query é definida por uma... Vamos imaginar que essa opção só, tá? Ela é definida por um terminal, porque o select aqui, ó, deixa eu fazer minúsculo aqui, vai, para não confundir, vai, select asterisco from. Eu posso dizer aqui, ó, que o select é um terminal, perfeito? Aí ele vem precedido de um não terminal chamado coluna, col. Ele vem depois precedido de um terminal chamado from, porque você não muda, o from é sempre from. E ele vem depois por um nome de tabela, um tab. Aí eu vou derivando isso aqui, ó. O select já está definido, porque é terminal, então eu vou definir o que é coluna. Aí eu venho aqui e defino que coluna é definido por o terminal asterisco ou eu vou chamar aqui de var, de variável. Né? Pode ser o nome variável, pode ser a colunidade, pode ser a coluna que for. Aí eu venho aqui, tenho que definir agora, né, o from já está definido, eu vou definir o tab. Aí eu venho aqui e defino que o tab, né, vai ser definido por nome de tabela, vai ser definido por variável.
Aí eu venho aqui e defino o que é variável. A variável vai ser definida por o conjunto de A a Z, ou de Azão a Zzão, porque ele pode ser maiúsculo ou minúsculo, certo? Ou ele pode ser definido... poderia ter aqui também o 0 a 9, tá? Vou colocar aqui, vai, para facilitar. Eu poderia ter aqui ou tudo isso daqui, ou tudo isso daqui, eu vou tirar o 0 a 9 para não ficar muito grande. Tudo isso daqui, mais var. Ó, essa regex aqui, ó, isso aqui é uma regex. Essa regex, se eu copiar ela aqui para o site, ó, vocês vão ver que ele aceita qualquer letra, ó. A, certo? Aceita B, aceita E, qualquer letra, ó. Maiúsculo também, olha, ele pega, tá? Se eu colocar o mais aqui, ó, eu posso escrever qualquer palavra, maiúsculo ou minúsculo, ele vai pegar, ó. Tá vendo? Então, se eu tiver uma tabela chamada cliente, ele pega. Se a tabela chamar cliente, ele pega. Se a tabela chamar idade, ele pega, ó, maiúsculo, minúsculo, não importa. Então, só que eu não vou usar o mais aqui, ó. Eu vou usar a recursividade. Ó, pronto. Defini aqui uma regra que aceita qualquer linguagem, ó. Desculpa, qualquer select. Ó, se eu escrever aqui select, idade, from, aluno. Olha lá, pronto. Ele aceita, vai estar dentro dessa regra aqui, ó. Se eu colocar aqui select, asterisco, from, pedidos. Pronto, ele aceita aqui também. Pode derivar aí para vocês verem. Ó, na aula de hoje nós aprendemos duas coisas. Nós aprendemos as gramáticas livres de contexto e aprendemos como escrever uma gramática livre de contexto usando BNF. Ó, a BNF é esse padrão aqui, ó. Certo? Os não terminais ficam entre o menor maior. Você define as produções como dois pontos igual. O que é terminal, você define em letras minúsculas. Né? Se for um texto, uma cadeia de textos, você pode definir como entre aspas para delimitar. Tá? E aí, ó, pronto. Está definido. É assim que são escritas as linguagens de programação. É assim que, se a tabela tiver underline, aceitaria? Jean, eu que te pergunto. Se a minha tabela tivesse escrito assim, ó, pedidos, underline, pedido, underline, carrinho, sei lá. Isso daqui, eu que te pergunto, pertence a essa gramática aqui? O que você acha? Isso, não aceitaria. Ó, pessoal, na prova tem muita gente que erra e depois abre recurso na prova. Por quê? Porque na prova vocês têm mania de pensar na linguagem SQL real. A linguagem SQL real aceita underline? Sim. Mas nós não estamos falando da linguagem real. Nós estamos falando da linguagem L definida pela gramática G. Qual gramática G? Essa gramática G aqui de baixo, ó. VTG.
PS, que é essa aqui de baixo. Então, não me importa a linguagem SQL real. Não me importa qualquer outra coisa do mundo real. Me importa o que tiver definido na prova. Na prova, se tiver assim, a resposta é não aceita underline. Se na prova tivesse isso daqui e tivesse essa pergunta aqui, ó, select telefone 1 from cliente. Minha pergunta é, isso daqui é aceito por essa gramática aqui? Não. Onde está o erro? No 1, certo? Eu só defini letras. Eu não defini números, então não é aceito. Perfeito. Não vai me errar isso na prova. Ó, presta atenção, hein? Tô dando a dica para fazer a prova já. Não vai me errar. Eu vou passar exercício para vocês. Aula que vem nós vamos fazer exercícios. Nós vamos fazer mais exercícios, porque isso aqui é difícil de treinar sem fazer exercício. Então, aula que vem, por favor, sente na frente do computador aí com um papel e uma caneta, que nós vamos fazer exercício para vocês rabiscarem o papel aí e tal, anotar, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado aí da aula, tá? Eu sei que é uma aula teórica, eu sei que é uma aula que cansa, mas tentei fazer aqui o meu melhor. O Alex falou, a melhor parte dessa aula é que depois que trocou para o Google Meet não caiu mais. Pois é, Alex. É verdade, todo mundo achando que era a minha internet, né, cara? Se fosse outro professor, ia desistir da aula já. O Kaique falou, já estava quase trancando a matrícula. Começou uma bagunça e no fim deu para entender. É, exatamente, tem professor que não vai gravar. 4.500 no PS5? Divulgou? Ah, então fechou. Se for esse preço mesmo, aí beleza. Aí estarei de PS5. Estarei transmitindo as minhas lives com PS5. Sorteia um para sala, professor. Sorteio. Pode deixar. 4.500 eu compro o Fiat velho do meu vô. Boa, Kaique. Se você não tem se você não tem ainda um carro ou uma moto, não compre PS5. Compre um meio de transporte. Up no sorteio. Os caras viajam, velho. Pessoal, eu vou upar para vocês a aula, tá? Vai ficar gravado lá. Valorizem o professor aqui velho de vocês. Aliás, foi meu aniversário segunda-feira, hein? Ninguém me deu parabéns. Davi até saiu da reunião aqui, esse marvado aí. 38 anos aí, ninguém me deu parabéns. Só o Otávio e o Yuri que me deram parabéns. O Alex deu no LinkedIn, é verdade. Tem a galera que mandou no LinkedIn. É que no LinkedIn não deu tempo de eu responder ainda. Tá? É verdade. Brigadão aí. Valeu, Alexandre. Ó, eu acho que vocês tinham que abrir aí o áudio de vocês e cantar parabéns pra mim agora. E eu gravando ainda. Pô, o Alexandre puxou sozinho aí, meu. Vocês deixaram... Alexandre, 10 pra você, velho. Você já passou na disciplina, pode ficar sossegado. A Tamires também cantou. Olha lá. O Sidney também. Esses aí passaram já. Tá? O restante... vacilão. Pessoal, agora é sério, ó. Vambora, já é 9h50. Já aguentaram eu até agora. Muito obrigado, valeu mesmo de verdade. Vocês foram show de bola.
Não sei como é que vocês aguentam, velho. Se eu tivesse do lado de vocês, sentado na frente do computador, eu já tinha desistido, velho. Porque é embaçado, né? Não. Boa, Matheus. Curti. E tá gravado aqui, hein? Quem for assistir depois vai escutar a musiquinha da Xuxa lá. Boa. Eu acho que o Max, como presente, devia sortear. Ó, eu posso fazer o seguinte, cara. Eu posso comprar um PS5 e sortear o meu PS4, né? É um Pro ainda, PS4 Pro. Aí sim. Agora, sortear o 5 aí não dá, né, meu amigo? Aí eu vou jogar na onde? Eu tenho 3 também, Kaique. Eu tenho um 3 também. Bom, pessoal. Faz uma rifa aí, professor, desse Pro. É verdade, né, meu? Comprar um 5 e fazer uma rifa, né? Ó, quem tirar 10 nessa matéria ganha um PS4 Pro. Já imaginou? Aí sim. Ia fazer uma prova também que ia ser daquelas, né, meu? As provas iam ser daquele jeito, né, velho? Mas, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Com essa prova globalizada aí, não tem de tirar 10, não, meu. Pra você tirar 10, você tem que acertar tudo em tudo. Então, Henrique, mas não tem jeito. Se você estudar só essa matéria, aí você chega na globalizada. Você erra uma questão de qualquer coisa, já não dá 10. Ou seja, né, zoou. Pessoal, mas chega de falar aí, chega de papo furado. Vamos descansar. Hoje foi puxado. Próxima aula tem mais. Eu vou marcar na agenda nossa lá os próximos convidados. Aí a gente tem o Gil como convidado, tem depois o Everson como convidado, tem o Luiz ainda como convidado, tem mais o Perim também, que eu tô alisando ele lá para ser convidado também. Então vai ter bastante convidado ainda, beleza? Falou para vocês, boa noite. E é isso, fui. Valeu.